Can you tell me where? Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal. Antes de eu falar do que se trata no vídeo de hoje, eu peço para que vocês adotem o procedimento padrão de sempre. Abriu, deixou o like, ativa o sininho para as notificações. Não se esqueçam de, por favor, se inscrever no nosso canal, nos seguir nas nossas outras redes sociais, Facebook ProgLand, Instagram Prog_Land. Por favor, não esqueça de nos acompanhar. Se você produz música, conhece alguém que produz música, enviar seu conteúdo via Groover para nós, Prog_Land. E, por último, mas não menos importante, acesse o nosso site, proglandmusica.wordpress.com. Lá temos entrevistas, resenhas exclusivas e outros artigos que vocês não vão encontrar aqui, coisas exclusivas. Por último, mas não menos importante, para além dessas recomendações, por favor, não deixem de acessar o nosso canal, por favor, de membros, nosso clube de membros. R$10 mensais, vocês vão ter acesso a artigos, vídeos, podcasts exclusivos sobre tudo da música progressiva com aquela qualidade habituê da Progland. Por favor, na plataforma Patreon a gente deixou aqui o link fixado para todos vocês. Introdutório feito, estou aqui com meu amigo Ramon Cardinale. Bom dia. E aí? Ou boa tarde, ou boa noite, né? A gente não está gravando isso aqui de dia, mas enfim. Não. O dia vale para tudo, né? É um bom dia. 24 horas. Um bom dia, um bom dia. Bom dia, bom resto de dia. Então, e hoje a gente está, mais uma vez, com o nosso quadro novo, que é o nosso quadro de batalha. A gente fez o primeiro episódio da batalha já anteriormente, que foi Discos ao Vivo do Genesis. Esse quadro vai ser específico de nós defendermos cada um uma tese a respeito de um tema, de algum substrato temático do universo progressivo, né? Ele é diferente, por exemplo, dos favoritos, que a gente geralmente fala de artistas e etc., né? E de bandas e discografia desses artistas e bandas, e de movimentos também, a gente pode dizer, né? Mas aqui a gente vai escolher só um, né? Cada disco para defender, para a gente para ele ser, entre aspas, um objeto que corrobora a nossa tese. Das contas, na minha visão, Kelvin, no fim das contas é tudo entretenimento. Vamos defender aqui, não tem regra da verdade, não tem nem como ser. Eu acho que essas batalhas, para mim, é tipo assim, qual que você prefere? Justifica. Você prefere sorvete de chocolate ou de morango? Cara, por maiores que sejam as teses que você apresente para defender o seu gosto de sorvete, no fim das contas, cara, tudo depende do quê? Da sua história de vida, cara. Sua história de vida te levou a gostar mais de uma coisa do que de outra, sabe? Eu sou psicólogo. Então escapa a razão. Só que aqui a gente tenta dar uma roupagem de razão para defender as nossas paixões. Aquilo que escapa ao racional, né? Eu acho bem divertido isso. Tentar justificar por que a gente gosta, assim. Eu acho legal pra caramba. Não, perfeito. E eu acho fantástico isso, né? E a gente vai hoje fazer um substrato aqui, né? Nossa, que nós vamos debater nessa batalha o melhor álbum ao vivo do Jazz Fusion. E é isso, cada um de nós vai demonstrar qual é o seu disco. O Ramon já escolheu dele, eu já escolhi o meu. A gente não sabe, né? A gente não conversou antes, né, Kelvin? A gente não sabe, obviamente, Tem isso, a gente não sabe. E ele vai dar todos os motivos dele, obviamente. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Depois eu vou falar sobre a minha escolha, a gente conversa um pouquinho e é isso. Eu não pensei muito assim. Eu não sei como eu vou justificar, não. Vai ser mais improviso aqui. Como um bom Jazz Fusion, né? Improviso. Jazz Fusion, pra mim, é um dos gêneros que eu mais gosto, assim. Na minha coleção de discos, eu tenho muita coisa de Jazz Fusion. Muita coisa. Só que, curiosamente, eu não tenho muita coisa ao vivo de Jazz Fusion.
eu nunca explorei muito os discos ao vivo do Jazz Fusion, então não sei se o meu conhecimento é tão vasto assim. De Jazz Fusion ao vivo, apesar de eu ter escutado já muita coisa. Tem muitos discos ao vivo que eu amo. Muitos deles eu não tenho. Tem uns discos favoritos, tipo, que eu não tenho aqui. Tipo, sei lá, Billy Cobham. São tipo menções honrosas que eu tô fazendo aqui, né? Uhum. Billy Cobham, tipo, Shabazz. Né? Tem um disco que eu adoro, assim. Tem um disco, o próprio disco do Weather Report, aquele 830, né? 830, bem legal. Tem discos das bandas clássicas, assim, Mahavishnu, tem disco ao vivo que eu acho muito massa e tal. Eu não tenho muitos ao vivo aqui. Mas eu não vou falar... O meu escolhido favorito, assim, ou melhor disco ao vivo de Jazz Fusion, não vai ser desses clássicos. Tipo, o clássico que eu falo é as bandas mais batidas do gênero, né? Weather Report, Mahavishnu, Return to Forever e tal. Sim. Eu vou mostrar aqui, ó. Eu tenho alguns que eu tenho na coleção que quase chegam lá, como favorito. Mas você só vai escolher um, tá, filho? Eu vou escolher um. É uns que eu flertei, assim, talvez eu escolha esse. Foi muito perto. Tipo, esse aqui é um clássico, eu acho meio clássico. Quase chegou lá, esse aqui, ó. Vou mostrar rapidão. Miles Davis Live at Fillmore. Porra! Fillmore East. Tem um Miles Davis Live at Fillmore West, que é outro. 73. Sim. Esse aqui é o de 70. Formação próxima do Beaches Brew. Keith Jarrett e Chick Corea tocando juntos, assim. Astros, Ayrton Moreira. Mas esse aqui é maravilhoso. Só que é um Jazz Fusion. Aí eu vou chegar na minha defesa. Esse aqui é um Jazz Fusion. É o início do Jazz Fusion, né? 1970. Extremamente difícil de se ouvir. Flerta com o free jazz. Não é tão acessível assim. Tem outras coisas aqui, cara. Quase que eu escolhi pela brasilidade. Isso aqui, ó. Porra! Cor do som. Isso é covardia. Porra, isso aqui é extremamente maravilhoso. É maravilhoso. Os maiores discos ao vivo de uma banda brasileira aqui. Muito bem feito. Altíssimo nível. Outro brasileiro aqui, ó. Altíssimo nível. Também, tem muito carinho. Fora Curinha ao vivo em Montreux, também. 74. Tem Milton Nascimento. Ayrton Moreira. Gostei muito. Esse aqui, ó. Outro cara batido do Jazz Fusion, mas esse ao vivo pra mim é muito querido. Jean-Luc Ponty ao vivo. É um excelente disco de introdução pro Jazz Fusion. E quando eu falo disco de introdução, tô falando que ele é um disco um pouco mais acessível. E isso vai ser um critério para defender o meu disco favorito aqui. Porque para ser um disco favorito meu, assim, de Jazz Fusion, eu gosto quando ele consegue equilibrar a balança, assim. Ele é acessível, ele tem as complicações, o virtuosismo técnico e tal, mas ele é bem acessível também. Para mim, para ser o meu favorito tem que ter essas características. Assim. E pensando muito nisso, pensando assim, ó, Jazz Fusion bom, cara, tem que ter virtuosismo técnico, né? Os caras naturalmente vão tocar muito. Eu gosto disso, tem que ser meio complicadinho. Tem que ter bons improvisos, mas eu gosto de um Jazz Fusion também que balanceia bem a coisa com composição. Tem Jazz Fusion que é tipo assim, a música, eles têm um riff na música e toda a música gira em torno de um riff com muita improvisação voltando para um riff. Tipo, às vezes é bom, é legal ver uma banda tipo, pegando fogo, improvisando pra caralho, assim. Eu prefiro quando tem uma dosagem um pouco maior de composição. Quando tem mais composição mesclada com a improvisação. Aí, eu cheguei numa banda que eu acho que ela não vai ser muito consenso, assim. Eu consigo conceber uma galera que é muito viciada em Jazz Fusion, que não vai curtir tanto, porque talvez acha que essa banda aqui vai muito para um lado da composição, não sei. Eu cheguei numa banda, eu tenho 3 discos ao vivo. Tem pouco disco ao vivo de Jazz Fusion, mas dessa banda eu tenho uns 3, que é muito. Que é simplesmente essa banda aqui, ó. Vou mostrar. Não, esse não é o disco ainda, vou deixar o disco pro final, ó. Que é o Cassiopeia. Cassiopeia. Tá? Esse aqui é o primeiro ao vivo do Cassiopeia. Turn Their Life, de 80. Descasso. Que não é o meu favorito, mas vale demais. Um outro aqui que eu tenho, maravilhoso. Cassiopeia Perfect Live 2. Esse aí que eu ia falar. 87. Esse aqui é foda.
Só que aqui... Você tem o de 88 aí na coleção? Não tenho. Tem um ao vivo, de World Tour, né, de 88, que eu não tenho. Sim. Não, eles têm ao vivo maravilhosos, cara. O Cassiopeia brilha é ao vivo. Por isso que eu faço ao vivo, eu falei isso. Ao vivo do Cassiopeia. Tem pouco estúdio do Cassiopeia. Esse ao vivo aqui, de 87. Aí a banda já estava mais encaminhada para o som mais city pop, menos jazz fusion, mais city pop, apesar do city pop ser um gênero que tem muito de jazz fusion também ali embutido, né? Mas aqui a banda já tem vocalista, tá? Eles estão com vocal. Sim, sim. E tal. Só que eles têm um disco que pra mim é o sweet spot, assim, é o ponto perfeito, onde eles têm um flerte com city pop que deixa o som mais acessível, só que ainda tem um pé muito bem fincado na tradição do jazz fusion, muita improvisação, virtuosismo e tal. Que aí eu vou falar que é o meu disco favorito ao vivo do Cassiopeia. Quem gosta de Cassiopeia já sabe qual é, nessa altura. Que é esse aqui, ó. É o Mint Gems. Não, total. Esse disco aqui, pra mim, é obra-prima do Cassiopeia e obra-prima do Jazz Fusion. É um disco extremamente acessível. Qual que é a minha régua? Pô, a minha namorada ouve esse disco aqui e adora. Ela consegue cantarolar as melodias, acessível. É um disco que tem um groove absurdo. E pra mim, o bom Jazz Fusion também, ele tem um pé muito firme no funk, né? Pra mim, o período mais legal do Jazz Fusion é quando o funk entra. Tipo o Headhunters, né? O Herbie Hancock, assim. Eu gosto dessa coisa do funk. Isso aqui tem muito funk. Muito Earth, Wind and Fire também. Só que com virtuosismo técnico absurdo. Todo mundo toca absurdamente. As músicas são acessíveis. Tem improvisações maravilhosas. Então, é um bom ponto de entrada para quem quer começar a ouvir Jazz Fusion, inclusive. Acho que é um critério legal para se pensar também. Né? Tá longe de ser um disco hermético, assim, pô, difícil de ouvir. Não, qualquer pessoa curte e se apaixona pelo gênero, escutando isso aqui. Para muitos, eu entendo que muitos vão achar isso aqui até um disco perfeito demais, porque ele é um disco muito... Na mixagem, eles tiraram o som de plateia, apesar de não ter correções aqui, não tem overdub, mas tiraram o som de plateia. A banda é tão perfeita, a execução é tão perfeita, que tem gente que eu entendo que se irrita um pouco com perfeição em excesso do Jazz Fusion. Aqui, pra mim, não me incomoda. Basicamente é isso, cara. Eu não sei muito bem o que dizer. Pra mim, é meu favorito. Tem funk, tem virtuosismo, é acessível, tem melodia linda, melodias lindas. Tem solo de bateria que não é chato, que não é longo, muito importante também. Mas tem solo de bateria, eu amo baterista, que é o Akira Jimba. Não, fantástico. Eu acho que é isso, cara, eu não sei. Posso argumentar mais, defender ele mais aqui, quando você falar do seu. Não. Mas pra quem quer começar a ouvir Jazz Fusion, esse aqui é maravilhoso. Esse aqui... Não, esse curiosidade, é fantástico. Isso aqui, curiosidade, esse disco aqui, há muitos anos atrás eu estava procurando esse disco para comprar. Esse aqui é um disco, não sei lá, no Brasil isso aqui, né? Esse aqui é japonês. O meu não tem o Obi. Esse aqui, infelizmente, perdeu a fitinha, o Obi aqui. Aí eu tava procurando na internet, pô, não consegui achar, achei que ia ter que pagar caro importando. Até que do nada eu consegui isso aqui numa loja do Rio de Janeiro. Aí encontrei um disco japonês, Cassiopeia, numa loja chamada Super Nut. Super Nut. Não lembro. Então eu encontrei isso aqui no Rio, cara. Japonês dando sopa em maravilhoso estado de conservação. Eu acho que é o meu do momento, né? De momento é o meu favorito. Não, cara, é o melhor disco de Jazz Fusion de todos os tempos. O louco. Não, cara, assim, a escolha fantástica, fantástica. E pra mim, assim, valeu demais, assim, de verdade a escolha, porque eu acho... Eu gosto muito do Cassiopeia, eu gosto de todas as fases, todos os discos ao vivo, né? Quando você falou disco ao vivo do Cassiopeia, cara, eu gosto, para mim, o que mais me marcou do Cassiopeia foi justamente o Perfect, né, que você tinha mostrado, e eles têm vários ao vivo, né? Vários. Eu já ouvi, eu acho que todos. Eu acho que o único que eu não ouvi tanto foi aquele Thunder. Eu não ouvi tanto. Nossa, isso aqui é maravilhoso, cara. Eu não ouvi tanto, assim. E eu acho que talvez seja o mais clássico. Talvez eu tenha comido mosca, né? Não, o mais clássico, se você procurar, o mais reconhecido, o mais clássico é o Mint Gems que eu mostrei. Sério? É o mais... Eu não tenho esse... É porque eu não tenho esse conhecimento e etc, assim.
Eu sou muito fã, cara. Eu sei do que a galera gosta, assim, saca? Não, eu fui atrás do Cassiopeia através do trabalho do Tetsuo Sakurai, né, que foi O baixista. baixista da banda e etc. E ele tocou num disco que eu tava. Teve uma época da minha vida que eu tava muito fã de jazz fusion, Kelvin, assim, eu tenho uma comoção, sabe, sei lá, porque por guitarristas de jazz fusion. Acho que, para mim, é muito difícil você fazer um jazz fusion interessante na guitarra. Porque o jazz fusion, para mim, é um gênero mais colorido, assim, em termos de arranjo, coisas do tipo. Então, muitas das vezes, você utiliza outros instrumentos para, entre aspas, serem parte integral ali daquela experimentação sonora. Você tem muito vibrafone, você tem os saxos, os trompetes, os pianos elétricos, os órgãos, enfim. E um dos meus guitarristas favoritos da vida do Jazz Fusion, eu não sei se você conhece ele, é um guitarrista americano, que se chama Larry Coryell. O Larry Coryell é um dos meus favoritos. Pois é, o Larry Coryell é o cara que fez o projeto mais subestimado da história do Jazz Fusion, né? Que é o 11th House, né? Exatamente. A banda, pra mim, a banda criminalmente subestimada. A gente pode fazer outro vídeo futuramente de Jazz Fusion, mas olhando pros discos de estúdio. Aí a gente pode falar mais dos clássicos, mas Larry Coryell pra mim... Não, total. E o próprio Tetsuo tocou no 11th House durante um breve período. E eu não sabia disso. E aí eu tava naquela fase tipo, Kelvin quer descobrir tudo sobre música. E aí você já vai... E no jazz é uma coisa louca, porque assim, você vai fazendo uma árvore genealógica de cada músico, né? Porque é muito difícil. Cara, quando você começa a curtir jazz e jazz fusion, assim, você já vai com papel e caneta vendo a ficha técnica, assim, porque cada músico, assim, de cada overdub que tocou cada coisa, assim, o cara tem uma banda que o outro músico tocou na outra banda. É um microcosmo. Todo mundo tocou com todo mundo, né? Todo mundo tocou com todo mundo. Do e aí eu fui atrás do Cassiopeia. E eu descobri, e o meu amor pelo Cassiopeia aumentou ainda mais quando eu descobri que o Michael Mentler, né, que é trompetista e etc., que eu já tinha falado contigo antes até da gente gravar, que tocou com a Carla Bley, foi marido dela, a gente estava falando do Nick Mason agora há pouco, antes de gravar, né, da relação dele... Conversando em off aqui, a gente estava conversando em off antes, dos jazzistas, e o Cassiopeia era relacionado com o Michael Mentler, porque eu acho que eles chegaram a abrir uma turnê ou qualquer coisa que vale, e o Michael Mentler fez um comentário, eu não vou me lembrar qual foi a entrevista, nem qual foi o veículo, inclusive, né? Foi uma entrevista que ele estava falando do Cassiopeia, e na época eu já estava começando a ouvir o Cassiopeia, que foi a minha porta de entrada para a banda, na verdade, não foi nenhum desses discos ao vivo, né? O primeiro deles que eu ouvi foi o debut, 79, aí depois eu fui para outros, fui para aquele Superflight, né? Porque eles lançaram, chegou uma época que o Cassiopeia lançou uns 900 discos por ano, né? E aí eu parei de ir atrás, porque eu fui atrás de outras coisas, enfim. E aí eu fui concentrando-se nos ao vivo. Então eu nunca ouvi a discografia inteira do Cassiopeia, mas eu ouvi praticamente a discografia ao vivo deles toda. E, cara, assim, esse disco, assim, o Mint Gems é um disco, assim, que é fantástico. E eles, assim, eles têm dentro do ápice daquela linguagem japonesa, nipônica, de fazer o jazz fusion, eles têm uma força muito grande no som, uma palatividade. Então, eu não poderia ficar mais feliz, assim, com a tua escolha, né? E vão atrás de todos os discos, assim, do Cassiopeia, porque vale a pena demais. Acho que começar a explorar os ao vivos, como você falou, pra mim é a melhor coisa. O primeiro disco do Cassiopeia, você pega o disco de estúdio, o primeiro é o melhor. O primeiro pra mim é o melhor disparado. Primeiro que tem, pra quem gosta de Jazz Fusion, quem veio até esse vídeo aqui porque gosta de Jazz Fusion, né? O primeiro tem participação dos Brecker Brothers tocando. Tem a galera do Tower of Power, a galera dos sopros do Tower of Power, eles gravaram parte nos Estados Unidos, assim.
é o disco mais jazz fusion americano, eu acho. Depois a banda vai se aproximando mais da sonoridade mais city pop, eu acho. Mas fica mais japonês por esse lado. Apesar do city pop também ser muito inspirado no AOR americano. Mas enfim, cara, explora os discos ao vivo do Cassiopeia, que Cassiopeia, falando de ao vivo, né, só curiosidade também, veio ao Brasil, bizarramente. Cassiopeia tocou no Brasil, né? Acho que em 88, 87. Eu não sei o ano, eu sei que eles vieram, mas não sei o ano. Inclusive com o Gilberto Gil. Gilberto Gil. Caralho, foi isso? Gilberto Gil ouviu Cassiopeia, acho que ouviu na Europa, Cassiopeia fazendo show. Ele se apaixonou pelo grupo e ele organizou a vinda do Cassiopeia para o Brasil. E ele chega a fazer uma ponta em show do Cassiopeia. Tem no YouTube, Gilberto Gil tocando com o Cassiopeia. E o Gilberto Gil gostou tanto que lançou um disco de estúdio. O Cassiopeia tem um disco de estúdio lançado no Brasil. É um disco assim, só saiu no Japão e no Brasil. É o disco Hail, o Halle, né, de 85. Foi lançado pelo selo Gilberto Gil, que era o selo Geleia Geral. O Gilberto Gil lançou Cassiopeia aqui. Depois lançou ao vivo deles. Foda. Foi lançado pelo selo do Gilberto Gil também. Né? Então o Cassiopeia tocou em várias cidades aqui no Brasil. São Paulo, Rio, Curitiba, Porto Alegre. E no disco ao vivo deles de 89, eles têm umas performances deles no Brasil, assim, foi pro disco ao vivo oficial, assim. Enfim, então é uma banda que tem uma história com o Brasil maravilhosa. Tetsuo Sakurai já gravou disco aqui no Brasil, ama música brasileira, baixista, né? Gravou cover do Djavan, né? Eles amam. Sim. Os caras piram música brasileira. Exploram muita música brasileira. Eu não sabia dessa relação com o Gil. Isso eu não sabia. Essa relação. Foda, cara. Acho que Pepeu Gomes tocou com eles no show também. Deve ter tocado. O Pepeu tava em todas, né? E ele, inclusive, tem um disco de jazz fusion muito bom, aquele Geração do Som, né? E esses discos nunca são relançados, né? São meio escondidos, assim, né, cara? Meio... Aí o Você é o Homem Feminino né? Então, eu não entendo isso. Você falou do seu disco ao vivo favorito de jazz fusion, né? Cara, é um dilema para mim muito grande, porque tem discos ao vivo que eu acho, cara, assim, absurdos. Cara, tava pensando aqui em alguns, né, que são muito caros para mim. O Live em Tóquio do Ever Report, que é um absurdo, assim, que já é da fase assim, inicial. Porra, Dom Romão, Miroslav Tus, Joe Zawinul. Joe Zawinul, assim, é um daqueles músicos que, se esse homem pega um disco, se esse cara faz um disco xingando pessoas, assim, é um disco que a gente tem que ouvir. E esse disco é um dos meus favoritos também. Cara, são tantos. Engraçado que até hoje a gente fez assim, essa pauta. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, né? Mas para mim tem dois que para mim são discos ao vivo do Jazz Fusion que eu considero assim praticamente perfeitos. Mas peraí. Mas tem um que ganha. Tá, isso que eu ia falar, você vai chegar em um, né? Não, vou chegar em um, obviamente, que eu não posso roubar. Um deles, que eu vou abandonar aqui, com muita dor no coração, é o Lotus, do Santana. Nossa, eu tenho aqui. De 74, que é gravado da turnê do Caravanserai, e não é da turnê do Welcome, como muita gente diz. Eu fiz um vídeo desse disco no Clube de Membros. Lá eu conto a história toda do disco e etc. Então, por favor, acompanhe lá o Clube de Membros, gente, pelo amor de Deus. E discos triplos, no vídeo de discos triplos. Porque o disco é triplo. É triplo, né? E assim, né? E o Lotus, assim, o Santana lançou Caravanserai. E no final de 72 para 1973, a banda dele se desfez toda. Se desfez toda, entre aspas, né? Porque o Greg Rowe e o Neil Schon saíram do grupo. E eles foram formar o Journey.
Então ele refez a banda toda para a perna de 73 da turnê. E foi uma perna meio difícil, etc., por causa de ensaio, eram os novos caras. E o Greg Rowley, principalmente, era um cara que já estava com ele lá desde a fundação, desde 65, 66. E, cara, esse disco ao vivo, assim, é absurdo. Absurdo, assim. Eu poucas vezes na minha vida vi uma performance de bateria, principalmente, tão contagiante quanto a do Michael Shreve, né? É aquele batera americano, assim, que para mim ele tem uma classe, ele tem um lado meio polvo, assim, de tocar e etc. É um batera que é aquele tipo de baterista que a gente enche os olhos, vamos dizer assim. Mas eu tô falando muito do Lotus, eu não tô falando do disco efetivamente que eu escolhi, né? E, cara, assim, a minha escolha mesmo de o álbum ao vivo de todos os tempos, assim, de Jazz Fusion, para mim é o Agartha, de 75, do Miles Davis. Eu acho que esse disco... vamos lá, para contextualizar na época. O Agartha, ele saiu, ele foi o último disco do Miles. Antes ali, foi perto da época de aposentadoria dele, que ele teve um hiato. Ele teve um hiato de um hiato musical entre 75 e 80. Ele parou mesmo de lançar. E nesse inteirinho entre 76 e 80, que foi quando ele voltou, né, que aí o Miles ele voltou já em 80, e aí continuou até a morte, a partir ali do Man with the Horn, que aí já é a fase anos 80, ele já entra para a coisa do easy listening e etc, né, que eu não sou tão fã, mas eu entendo que aquilo ali serviu para renovar o gosto popular dos jovens perante a obra do Miles Davis, né? Aí veio lá o Tutu, né? Que é aquela capa linda, aquela capa ali, a capa mais bonita da carreira, que foi imitada por Deus e o Mundo, né? O Djavan lançou aquele Vesúvio, que é a mesma capa. E o Agartha, ele foi um dos últimos dessa fase, né? Ele foi ele junto com Pandia, que saiu logo depois, em 76, eles foram gravados da turnê de 75, né? E é o ápice da fase jazz fusion mesmo, da fusão dele com rock, alguns elementos já da música negra americana, do funk, né? Funk. Mas aqui também, ali da época dos discos anteriores, né? Que o Miles foi fazendo, já ali da época do On the Corner e etc., que principalmente viu ele com o avant-garde, o avant-funk, né, o movimento do soul progressivo, que inclusive cabe a gente fazer até um vídeo qualquer hora dessa, porque é um daqueles momentos que a gente dá um tapa na cara das pessoas falando que, ó, a música progressiva também tem o elemento negro, né? Os artistas negros fizeram música progressiva. Então, e esse disco, assim, para mim é o ápice dele nesse período. E a banda desse disco é cara, um absurdo, assim, né? Além disso, né, eles fizeram toda uma aparelhagem nessa época de processar os instrumentos no palco, né? Se você ouve ali o Miles Davis da era modal, da era do third steam, você não reconhece, né? E eu acho que talvez por isso que ele é o gigante do jazz, né? Por isso que o cara fez 100 anos e a gente está falando da obra dele aqui até hoje, né? E a banda desse disco ao vivo é uma coisa, cara, fantástica. Eu não sei se eu vou estar esquecendo alguém. Cara, Sonny Fortune, cara, que é um dos maiores saxofonistas, assim, dos Estados Unidos ali do final dos anos 60 e do início dos anos 70. Tinha uma linguagem muito street para o saxofone, mas ao mesmo tempo ele tinha aquela sofisticação necessária para o jazz fusion, ainda que mais enérgico que o Miles fazia. E o Reg Lucas, cara, que mais tarde depois vai ser compositor, né? Ele entrou na banda do Miles já nessa época,
e o Reg Lucas, ele mais tarde ficou famoso por compor várias músicas, ele veio a ser um compositor de encomenda americano, e, cara, ele tá tocando a vida na guitarra rítmica desse disco, junto com Pete Colsey. O Pete Colsey, ele foi sideman já nessa época do próprio Miroslav Tus, e ele já é falecido, e ele também teve ali nessa época, nesse período do Miles, e ele foi integrante de uma outra banda fantástica, que foi o Burnt Sugar, que foi uma banda do final dos anos 90, eles têm uma pegada meio jam band, mas eles são muito de improvisação livre, né? Inspirada ali nos americanos e etc. Que é um músico fantástico. E o próprio Pete Colsey fala que essa gig com o Miles foi uma das coisas mais importantes da carreira dele, né? E, cara, uma bandaça. O Al Foster, que também é um monstro na bateria. Nossa. E ele para mim, um dos melhores bateristas que acompanharam ele. Para mim, eu acho que o segundo baterista meu favorito que tocou com o Miles. Depois... O Al Foster volta depois, né? Dos anos 80. Volta. Tem um disco do Miles ao vivo que eu fico atrás. Esse Agartha, né? Cara, eu acho que eu vi ele, mas eu tenho que ouvir de novo. Tem um disco que chama We Want Miles. Bom. É muito bom. É experimental. Tem um disco da banda de 80, você já viu, cara? We Want Miles. Sim. Tem o Al Foster na bateria. Sim. Ao vivo, a banda de 80 era muito foda, né? É muito bom. Todos os discos ao vivo do Miles, assim, são... Cada um dá um aprendizado, assim, para você. Mas eu acho que todos, o Agartha, para mim, vai mais, porque o disco, assim, ele tem... O disco, ele é composto de 5 faixas. Né? Cada uma ocupa o lado do LP, né? Mas ainda assim... ainda tem uma que é a segunda parte de um prelúdio do show que ele dividiu em 2 lados no vinil, porque não coube a coisa, né? E aí o finalzinho da parte ele botou no segundo lado. No CD corrigiram, né? Num esquema meio Yes Songs com Yes Shows com ritual, né? Que o Yes dividiu o ritual em 2 partes, porque não coube em um lado do vinil. Eles tocavam a música ao vivo tinha quase 50 minutos, né? E esse disco ao vivo, para mim, o que me pega é justamente toda essa sinergia dessa fase on the corner dele, porque todo mundo fala do Miles, o Miles Jazz Fusion é Beaches Brew e etc. E ninguém dá foda para os discos posteriores, pro Jack Johnson, pro Life Evil, pro próprio On the Corner, e principalmente pro Agartha. Oi? On the Corner, para mim, é um dos meus favoritos. Assim. Não, o On the Corner, para mim, traz o funk. Sem sombra de dúvida. Cara, um dos melhores discos do Miles. É um disco que, para mim, me toca muito mais com a Kind of Blue. Eu respeito a Kind of Blue. Eu sei que aquela fase modal foi importantíssima, o movimento ali do Third Scene do início dos anos 60. Mas, cara, assim, eu acho essa fase dos anos 70 criminosamente subestimada quando falam de Miles. Porque, geralmente, quando falam, eles fazem um gap no tempo. Eles param ali no Beaches Brew e meio que... Isso sempre me incomodou. Aí falam que como se a banda se desfez e etc. E os caras foram para as suas bandas liderar as suas próprias bandas e etc. E aí eles pulam essa fase dos anos restante dos anos 70. O que eu entendo, porque o Miles parou ali em 75, mas de 70 a 75 ele lançou discos, né? Não conto nem esses de 76 a 80, porque isso é coisa de contrato, né? Negócio de compilação, isso aí não conta. E aí eles só voltam em 80, ali no Man with the Horn, no Decoy, que nem é tão falado, mas no Tutu. E essa fase não é falada. E para mim essa fase foi o ápice dele, porque reúne todo esse sentimentalismo do Miles, esse lado funk, esse lado da mescla do jazz dele com elementos populares americanos, da música pop, do rock, do funk, do R&B, e também com essa coisa textural que ele tinha de não só com o trompete dele, mas perante os outros instrumentos da banda, eles juntos ali fazerem uma ambientação sonora de experimentação, de melodias e de criação
efetivamente, não só calcada em acordes ou em solos, mas sim em texturas, que para mim sempre foi o ápice do Miles. O Miles, para mim, ele é o cara que, junto com o Duke Ellington, eles viam o instrumento de sopro, né? O Coltrane também, né? E até outros instrumentistas, né? E aí falando até do estilo composicional, como sei lá, o Billy Strayhorn, né? Ou o Ornette Coleman já aí partindo pro free jazz e etc, que é uma outra coisa. Cara, você tem como esses caras eles usavam o talento deles para falar sobre sentimentos, falar sobre sons, sobre tendências, criar imagens sem necessariamente, às vezes, falar uma palavra. Isso eu acho, cara, de uma beleza, de uma emoção que não supera, assim, que para mim disco ao vivo do Jazz Fusion nenhum consegue. E é um disco que, assim, ele tem um pouco do elemento mais dificultoso, não é tão fácil de ouvir, mas é um disco que, na minha visão, é um disco que qualquer pessoa que tem um conhecimento ainda que parco sobre jazz consegue ouvir. Eu gosto muito dele, ele é bem funkeado, ele é bem um jazz. Ele é um jazz pulsante, é um jazz que a gente chama aquele jazz nova-iorquino, aquele jazz da cidade grande, né? Não é aquele jazz mais contemplativo, ritualístico. Então eu acho que é um disco que, para mim, resume muito bem o que é o Miles. E é um disco, meu disco favorito de Jazz Fusion. Eu acho que é o que eu mais ouvi na vida. Você falou uma coisa que eu achei interessante, né? Porque eu acho que eu concordo muito que o jazz do Miles era bem urbano, né? Todo Nova York. Sim. Essa coisa, no geral. Diferente totalmente do John Coltrane, que não é, para mim, é nada urbano, assim, que é aquele. Não. É aquele flerte com o espiritual. É as fotos lá dele. Espiritual, com transcendente. Não é, é totalmente diferente a pegada. O Miles Davis é urbano do início ao fim, cara. Dos anos 80, urbano pra caramba. Em contato com o povo, com a rua. E o que eu acho mais legal do Miles Davis é a virtude maior dele, não é nem como trompetista, apesar de ele ser muito excelente. Nem acho que ele é dos mais virtuosos, assim. Mas é o lance da textura que ele busca e o mérito fantástico é o mérito de ser um band leader, né? Um líder perfeito de banda, né? Que consegue tirar o melhor de todos os músicos, assim. Pois é. É aquela coisa, passou pela banda do Miles, você vai sair encaminhado na sua carreira. Você vai sair, Você se transforma. Você se transformou, entendeu? Pra mim, ele, o Coltrane, o Ornette Coleman e o Duke Ellington, né? O Duke Ellington já de uma outra área, né? Porque a gente tá falando de instrumentos de sopro, né? E aí tem também o piano, que era muito parte desse lirismo também que eu enxergo no jazz, né? Sobre essa transfusão de sentimentos para notas, para as texturas também, né? E que o Miles experimentou isso principalmente nessa fase da vida dele. Para mim, esses caras, assim, eles eram o Jazz Fusion, assim. E a essência do Jazz Fusion, nem necessariamente eles fizeram muito Jazz Fusion. Por exemplo, o Billy Strayhorn ou o próprio Duke Ellington morreram até mesmo antes da gênese, do ápice do gênero. Mas o conceito do Jazz Fusion, do jazz ser um elemento de vanguarda para essas pinturas imagéticas, né? Esses caras, assim, que foram os caras para mim, embora muitas das pessoas nem considerem eles, não é Jazz Fusion, mas, porra, o que esses caras estavam fazendo lá nos anos 50, nos anos 60, já era um Jazz Fusion. Por isso que eu tenho muita dificuldade de falar, cara, assim, o Jazz Fusion começou em 1968, com Kilimanjaro. Não, cara, eu acho que já veio de muito antes, e eles foram incorporando pouco a pouco elementos. Qual que é a gente vai mudando, a gente pode fazer um vídeo sobre isso depois, né? Qual que é o In the Court of the Crimson King do Jazz Fusion? Pois é. Nossa. Pois é. Esse é o ponto de partida. Não dá pra saber, obviamente, é difícil, né? Mas tem um disco que é o Tony Williams Lifetime. Pra mim é um dos marcos zero do Jazz Fusion, assim. O Emergency. Emergency, né? Essa turma ali. Fantástico. Só que é o que você falou. Galera que veio do Miles Davis, cara. Tocou com o Miles Davis. O Miles Davis tava
que criou essa galera pro mundo, entendeu? Então, ele E foi deixando bem essencial. claro, tá, gente? Aqui a gente falou de discos ao vivo com plateia, né? Porque se a gente for contar ao vivo a Vera, o Emergency, por exemplo, é ao vivo. Gravaram O ali jazz as tem coisas vários. tudo no estúdio Não, no na jazz tem hora. vários. Como jazzista, né? O jazz tem vários, assim. Bem diferentes. Assim. Você já ouviu esse? Não, eu te falei, né? Esse eu acho que eu não ouvi, cara. Ah, Ao vivo do Miles, eu parei nesses aqui, dos anos 70, fase Beaches Brew, assim. Eu não peguei ao vivo depois. Eu ouvi os anos cara, eu 70, adoro esse. o estúdio. Os de estúdio eu ouvi. Tanto que o On The Corner, pra mim, é um favorito, assim. Mas eu não peguei muita coisa ao vivo desse período, assim. Quero até pegar pra ouvir. Talvez entre na minha Não lista. tem aí, nem muito, cara. Tem esse e um seguinte logo que eu tinha falado, né? Você falou Pangeia? Isso, Pangeia, sei lá. isso. E aí foi Mas logo depois, né? São dois discos Eles que a gente lançaram, escolheu e aí aqui. nesse período eles resgataram muita coisa de acervo do Miles. Ah, imagino. Depois né? pra ficar Aquele show lançando. de Chicago, 65, do Quinteto. Mas só esses mesmo. Esse e o Pangé. Desse período, né? Oficial. Um vídeo que vai né? dar. Também vai dar pano pra manga, depois a gente faz, que aí já é tipo o melhor disco de Jazz Fusion. Aí, O não melhor é bom ao vivo. Boa. Mas, e a batalha também. Vamos sim. Satisfeito. Eu não ouvi o seu, eu vou ouvir o seu, mas o meu é melhor. Beleza. Não, beleza. E digam aí nos comentários o que vocês acham das nossas escolhas definitivos do Jazz Fusion para vocês. Muito obrigado, Ramon Cardinale, pela tua presença. Valeu, foi divertido. E digam aí nos comentários, comentem, compartilhem nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu.